Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente não está brigando por coisa que não vale a pena. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente anda na dependência que Ele tem cuidado de cada um de nós. Quando estamos cheios do Espírito Santo em nós, a paz. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente não cai em reprimendas, em doutrinas falsas, em esparrelas. Que a Bíblia fala que Satanás, ele anda transfigurando e que ele pode enganar até os escolhidos de Deus. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, você percebe o que é e o que não é de Deus. Irmãos, o que precisa ser erguido na tua vida nesse Natal? O tempo urge. Permita o poder do Espírito Santo entrar. E a gente vai chegando ao final do ano. Para muitos parece que o gás vai acabando. Há um cansaço. Parece que a gente perdeu o foco de metas, de coisas que traçamos para 2023. E alguns vão chegando em dezembro agora e tentando sobreviver de que forma? Já pensando em comprar aquilo que há de ser feito na noite de Natal. Eu vejo pessoas, eu vejo instituições chegando dezembro se arrastando. Tem até uns times de futebol aí que passaram o campeonato o ano inteiro na frente na tabela. Mas quando chegou agora na reta final, parece que acabou o gás. Irmãos, eu não vou dar nome aos bois por ética. Mas eu queria que seu Natal fosse cheio. E o tema da reflexão é nascimento para enchimento. E o texto que eu quero refletir com os irmãos está em Lucas 1, o verso de número 15. Nos diz assim então a palavra do Senhor. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Será cheio do Espírito Santo. Ele vai nascer, mas desde o ventre ele vai ser cheio do Espírito Santo. Senhor, usa a tua palavra, fale conosco. Estamos dispostos a ouvir a tua voz. Gere cura, transformação, libertação e salvação nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se olharmos no mesmo evangelho de Lucas, a gente vai perceber então no verso 31, escrito assim: eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e pôr-lhe-á o nome Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. O seu reinado não terá fim. E disse Maria ao anjo: mas como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondeu o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus.
No verso 39 diz assim: naqueles dias Maria preparou-se e foi-se depressa para a cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres. A gente vai para o livro de Atos, capítulo 10, o verso 38, já começa assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. E agora vem falando várias coisas, que nós somos testemunhas de todas as coisas, como na terra da Judéia, como Jerusalém, a qual mataram, penduraram no madeiro, e este ressuscitou ao terceiro dia, e fez de tal forma que se manifestasse tudo aquilo que o Pai tinha reservado, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. É inegável olharmos então para o nascimento de Jesus e não admitirmos que desde o ventre ele era cheio do Espírito Santo. Trajetória de vida, cheio do Espírito Santo. Razão e propósito de ser de Jesus, cheio do Espírito Santo. Desde o ventre. A gente começa a ler então nas Sagradas Escrituras e perceber uma linda trajetória que vem causando admiração aos homens, contentamento a Deus por uma única causa. Jesus já nasceu cheio do Espírito Santo. Sua vida, seu serviço, eram movidos pelo Espírito Santo. Em oração ele fazia movido pelo Espírito. Sua adoração era movida por esse mesmo Espírito, compaixão, testemunho, os atos de cura, o Espírito o impelia. Quando era tentado, ele vencia sempre pelo poder do Espírito Santo, na hora de ensinar, de formar discípulos, de empoderar a todos que estavam ao seu redor. O fazia pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quando pregava, quando ensinava, quando falava, em todo o tempo Jesus agia cheio do Espírito Santo. Ele se alegrava, ele andava na presença do Espírito. Mas por que é que a gente não aprende com a vida dele? Quando paramos para pensar num homem que nasce, que muda a história de toda a humanidade, que sua vida nos incentiva e nos motiva, e olhamos para a vida dele e nós percebemos que os hereges se afastavam, fariseus e saduceus eram confrontados, herodianos e essênios ficavam pasmos diante dele, governadores do seu tempo tentaram de qualquer forma fazer tudo contra ele, mas o poder do Espírito era com ele. E a gente vai observar então que esse Jesus cheio do Espírito Santo, ele consegue sim fazer grandes obras para que esse poder se manifestasse. Ele cheio do Espírito Santo, ele proclamou coisas tremendas na face da terra. Sabe por quê? Uma resposta contundente para a finalidade de Jesus estar cheio do Espírito Santo. Ele mesmo explica. Por que é que eu vim cheio do Espírito Santo? Ele chegou a Nazaré, onde fora criado. E segundo o costume, ele entrou na sinagoga no dia do Shabá, levantou-se para ler e ali ele foi entregue o livro do profeta Isaías. E tendo ele aberto o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Ele me encheu do Espírito, ele me separou, ele fez tudo isso. Com que propósito? Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, ele me enviou para curar os quebrantados de coração, para pregar a libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos. E diz mais, para pôr em liberdade os oprimidos e para pregar o ano aceitável do Senhor. O próprio Jesus, se não bastasse as narrativas bíblicas, falando que desde o ventre, ele nasce cheio, agora ele vem explicando a motivação
para o qual ele andava, ele nasceu e ele se firmou cheio do Espírito Santo. Pregar boas novas, curar os quebrantados, pregar libertação aos cautivos, pregar restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. É bem verdade que nos dias de hoje as pessoas estão confundindo muito tais coisas. Já começam nos preparativos para o Natal. Irmão, como é bom a gente comer uma comida boa. E eu que o diga, vocês me conhecem. Vocês sabem que eu gosto de uma comidinha no tempero. Eu vou a alguns restaurantes, eu percebo logo aquele negócio de caldo quinó, já, para mim não dá não. Uns quitutes bem feitos, né? E tem gente que parece que nasce para fazer isso. Eu acho que é amor. Tudo que você faz com amor é um negócio diferente. Quem cozinha com má vontade, já viu, irmão? Arroz queima, feijão, sei lá, vai embotar, vai dar problema. Quando você faz com amor, um negócio flui, que é uma maravilha. Como é bom uma mesa farta. Como é bom ganhar presente. Como é bom a gente ter a família reunida. Mas a pergunta que não quer calar é: para que Jesus nasce, vive? Qual era a missão precípua do nosso Salvador? Se ele vem cheio do Espírito Santo, ele diz a motivação. Por que alguns hoje confundem o que é estar cheio do Espírito Santo? Se perguntássemos, talvez, em outras denominações, em outras áreas, iam dizer que estar cheio do Espírito Santo é ficar rodando e falando em outras línguas. Alguns diriam, não, pastor, estar cheio do Espírito Santo é muito mais do que isso. Estar cheio do Espírito Santo para alguns talvez seja estar profetizando e falando uma série de coisas. Outros diriam, não, pastor, estar cheio do Espírito Santo é quando alguém consegue realmente, numa reunião de oração, falar, entregar mistérios, fazer isso ou fazer aquilo. Mas o próprio Jesus define a motivação pelo qual ele foi cheio do Espírito. E eu acho curioso, porque eu nunca vi falando a Bíblia que Jesus estava rodopiando. A não ser que você tenha lido uma versão que eu não... Essas versões hoje em dia, eu fico até espantado, Adriana e Adilson. Tem umas versões aí falando umas coisas aí que eu fico pasmo. Eu nunca vi falando que Jesus estava falando em outras línguas e tal. Eu não vejo isso. Eu não vejo uns movimentos assim... pastor, o senhor é contra isso, contra aquilo. Irmãos, eu não estou falando que eu sou contra nada. Eu estou falando que o próprio Jesus falou por que ele estava cheio do Espírito, e ele estando cheio do Espírito, qual era a sua motivação, e sendo motivado a tais coisas, eu nunca vi esse tipo de prática na vida de Jesus, é isso que eu estou falando. Parece que as pessoas perderam o foco do verdadeiro sentido do Natal dentro da igreja. E nós estamos precisando recristianizar o Natal. Colocar Cristo no centro. Mas com que propósito? É isso que a gente precisa parar e refletir. Amados irmãos, pensem comigo. O que está cheio do Espírito Santo é ser habitáculo do Altíssimo. A terceira pessoa da Trindade vai habitar entre nós. O batismo é um mistério. O Espírito Santo, ele coloca uma pessoa no corpo de Cristo no momento em que ele crê. A partir de então, ele passa a ser membro de uma igreja universal. Há um selo, e esse selo é a marca, é a posse, é a segurança. Tem endereçamento. Há um penhor, e penhor significa garantia. Por intermédio de uma aliança que é feita, há uma unção, e unção significa separação. Por isso que unção ainda pode possuir até um significado adicional, como 1 João 2,27. O Espírito nos permite distinguir a verdade do erro, como o Espírito conduz, como o Espírito fala, como o Espírito fortifica, como o Espírito sela, como o Espírito conduz. Não existe qualquer possibilidade de cooperação de ninguém. É uma ação sobrenatural do Espírito. E quando Jesus ele consegue
perceber exatamente isso. A Bíblia fala que ele crescia em conhecimento. Ele era sempre cheio do Espírito. Jesus, não raras às vezes, saía, se destacava, ia para os montes orar. Jesus ia jejuar. Jesus ia realmente buscar o Pai. E estar cheio do Espírito Santo, na verdade, há duas formas. A primeira é quando você é destacado soberanamente por uma obra especial. O Senhor te unge para obras específicas. Desde o Antigo Testamento, a gente vai ver que o Espírito era dado a algumas criaturas para coisas específicas. Olhem para Sansão. Alguns pensam que a força estava no cabelo. As crianças crescem ouvindo isso e a gente vai falando essas mentiras para as crianças, gente. A gente fala, porque aí quando cortou o cabelo, acabou a força de Sansão. Nada. Ele quebrou os 3 princípios de Nazireu. O último era a navalha. Agora, como é que ele tinha aquela força descomunal? A palavra diz, o Espírito se apoderava dele. O Espírito se apoderava dele. Você imagina o que é, pastor João, com uma queixada fresca do jumento matar 1000 homens? Eu acho que nem um FAL, Parafal, um M16, uma R15, vai conseguir matar 1000 homens assim não, irmão. Mas ele, com uma queixada fresca de um jumento, ele mata 1000 homens. O que é isso? Cheio do Espírito Santo. Nós vamos olhar então para pessoas que são cheias do Espírito Santo, são separadas. Pedro e João foram cheios do Espírito Santo para que com intrepidez proclamassem as verdades de Cristo Jesus. Está lá em Atos 9, 17 em diante. Depois, novamente, você vai ver que eles foram cheios do Espírito Santo para denunciar o mágico, ele mais. Está lá em Atos 13, verso de número 9. A gente vai ver então que várias pessoas foram cheias do Espírito Santo para coisas específicas. Mas a Bíblia nos fala em Efésios 5, 18. Não vos embriagueis com vinho. E uma das coisas que mais as pessoas fazem no Natal, já começam a separar a bebida para a embriaguez. E diz mais o texto, não vos embriagueis com vinho. Por quê? Porque há contenda. Mas enchei-vos do Espírito. Ora, quando a gente começa a perceber o que é uma pessoa está no domínio e na influência do vinho, o que é uma pessoa está no domínio e da influência do Espírito. É bem verdade que o vinho, Osés dizia, a sensualidade, o vinho e o mosto cegam o entendimento. Toda pessoa que começa a tomar alguma coisa, ela começa a perder o senso das coisas. Você já viu como é que bêbado é chato? E tem gente, às vezes, que não bebe, que a gente tem convicção que bebeu. De tão chato que é. É ou não é verdade, irmãos? É verdade. Tem gente que fala assim, não é possível, pastor, esse está embriagado. Irmão, o bêbado, você fala, o bêbado é uma coisa difícil, irmãos. O bêbado, ele perde o senso. Bêbado toma uma coragem. O bêbado começa a ser dominado pelo álcool. E aí, o que ele vai promover? Dissensão, escândalo, problema. Aonde tem bêbado, pode estar certo que tem confusão perto, irmãos. Por isso, às vezes, a gente vai até em algumas festas de casamento e o povo hoje está perdido. Você bota aqui, o pessoal entra para a festa de casamento, traje, tudo bonito, uma canção espiritual, cânticos maravilhosos. Quando acaba a cerimônia, irmãos, parece que mudou a chave, eu tenho vontade de sair correndo na mesma hora. Eu tenho medo de Jesus me pegar ali. Já começa pelos cânticos, você começa um som estranho, não é? E coisa ruim, irmãos, eu sento às vezes numa mesa, a gente não consegue nem conversar.
Então, festa não é para ter comunhão, é para ficar com o ouvido ali sacudindo e você ir para casa com sua cabeça igual um pilão. Aí quando eu falo assim, eu vou embora, a pessoa fala, já vai, pastor, dá vontade de falar, porque eu não consigo conversar com ninguém. Que contrataram um tal de um DJ lá, que o cara bota a música assim naquele volume, que ele quer mostrar o serviço dele, né? Aí ele bota aquela música lá para rachar, aí começa aqueles cantinhos lá, servir umas coisas que eu fico assim, daqui a pouco, meu irmão, vai dar problema. Eu só tenho uma convicção, deixa eu ir embora antes que Jesus me pegue aqui. Acabou, o tempo aqui já foi. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo é o contrário disso, o domínio é do Espírito, porque o fruto do Espírito é paz, benignidade, temperança, amor, longanimidade. Onde tinha confusão, cessa a confusão. Onde tinha problema, não tem mais problema. Onde tinha turbulência, agora reina a paz. Uma pessoa cheia do Espírito, ela adorna o ambiente, ela faz coisas tremendas que você percebe quando alguém está cheio do Espírito Santo. Eu já falei outrora aqui que tem um livro. Antigamente se usava isso nas sabatinas dos pastores, né? Quando a gente ia para matérias assim de teologia sistemática, eclesiologia, e aí foi escrito até pelo Falcão Sobrinho. E o nome do livro é Túnica Inconsútil. Alguém conhece esse livro aí? Tem gente que conhece, gente. Quem conhece esse livro aí? Vocês estão ficando velhos, hein? Estão? Ganhou. Amém. E o livro desenvolve uma tese que é muito interessante. Eu não estou dizendo que eu concordo ou que eu discordo, eu estou dizendo que ela é interessante, me gera uma profunda reflexão. Não adianta uma pessoa que não tem o Espírito Santo ir no funeral e falar qualquer palavra para qualquer um outro, porque não há consolo, porque só há consolo quem carrega o Consolador. Cheio do Espírito Santo. Você vê uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando ela aperta a tua mão, está fluindo poder, meu irmão. E a gente sonha, eu sempre digo isso, esses momentos que a gente chama momentos de verdade, onde a pessoa testa o que é a igreja. Aqui é uma família, aqui é a comunidade do amor, aqui é o vínculo da perfeição. Em momentos de verdade, tem um livro do Karl Albrecht, que ele fala assim, você testa o sistema, é quando você tem uma impressão. Você vai estacionar o carro com a impressão que você tem da igreja. Você passa numa recepção com a impressão que você tem da igreja. Todos esses momentos vão gerando impressões que você vai tendo sobre aquilo. E no momento final você vai decidir se você vai pertencer ou não àquela comunidade de fé. Agora imagina, pessoas no estacionamento cheias do Espírito Santo. Você vai pegar a vaga, chega um irmão da igreja, você fala assim, eu só estava aguardando para você, eu vou tirar meu carro porque você é mais importante do que eu. Estaciona na minha frente. Você já pensou agora no final do ano, naquela festa de Natal, a gente bota a mesa, nós vamos celebrar aqui Natal das famílias, a gente bota aquela mesa bonita, enfim... Tem lugares que botam até aquelas frutas assim, tudo adornada, né? Barquinho disso, começa a botar, enfim, fazer aqueles artesãos das frutas, bota aquilo tudo tão bonito. E aí quando a gente fala assim, na hora da oração, se todo mundo fechar o olho, vai ter gente já cometendo o pecado da glutonaria. Então você tem que orar e vigiar. Irmãos, quando acaba de orar, o meu sonho é ninguém comer, falar assim, primeiro você que é mais importante do que eu. Aí esse vai dizer assim, não, vai você, vai você, vai você, vai você, vai você. Mas me parece que bate um comichão, algo diferente, em que 5 minutos que você acabou de orar, parece que quem passou ali foi o devorador. Aí você fica assim, Jeová,
Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente não está brigando por coisa que não vale a pena. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente anda na dependência que Ele tem cuidado de cada um de nós. Quando estamos cheios do Espírito Santo, em nós a paz. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente não cai em reprimendas, em doutrinas falsas, em esparrelas. Que a Bíblia fala que Satanás, ele anda transfigurando e que ele pode enganar até os escolhidos de Deus. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, você percebe o que é e o que não é de Deus. Eu gosto muito quando Neemias vai reconstruir o muro, que chega, né, os grandes profetas do Apocalipse dizendo, para a obra. Neemias ora, olha, fala assim. A resposta de Neemias é assim, eis que percebi que não vinha do Senhor. Quem fez ele perceber? O Espírito Santo. Como é que nós íamos paralisar essa obra? Não. E agora, como é que a gente vai trabalhar? Fritando peixe de olho no gato, armado com a enxada na mão, trabalhando e armados. Eles iam revezando e a obra não parou. E em 52 dias, o muro reerguido. Como esse muro fora reerguido em 52 dias? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Irmãos, o que precisa ser erguido na tua vida nesse Natal? O tempo urge. Permita o poder do Espírito Santo entrar. Chega de contenda, chega de estar numa mesa que está vindo agora aquele familiar que você já fez aquele grupo de WhatsApp da família, combinando tudo para o Natal. E o primeiro que vai dizer assim, você bota a lista lá, precisamos de arroz, farofa, pernil e não sei o que lá. Tá. O primeiro que assume a lista diz assim, pode deixar que a farofa eu levo. Ainda compra aquela pronta no supermercado, Neuzinha. Aí o restante da família vai dizer assim, todo ano é a mesma coisa, não dá para chamar, mas ele não. Fala, Jeová. Irmãos, quando você vai reunir família para o Natal, é uma verdadeira bênção. Sabe por quê? Tem sempre uns que vão com a cara assim mais, sabe, emperobada possível. Com óleo, bastante óleo. Aí não dá vontade de você falar assim, ó, deixa. Meus irmãos, isso é família. Coloque uma coisa na sua cabeça, toda família que se preze tem um desastrado. Sério. Não tiver alguém que quebra tudo, derruba tudo, não é família, não tem graça. Não tem graça. Se não tiver um que você conta uma piada, 10 minutos depois a ficha cai. Todo mundo já parou de rir, ele está rindo sozinho. Você olha e fala assim, efeito colateral, família, irmãos. E às vezes você ainda tem que explicar, isso é família. Você vai tentar dar o melhor, fazer o melhor, e tem sempre aqueles abas, já viu os abas? Irmãos, se não for pelo poder do Espírito Santo de Deus, não tem comunhão na casa, você desiste de fazer qualquer coisa. De fazer uma entrega maior e melhor. Agora, em todos esses casos que a gente percebe que tanto para coisas específicas, tanto essa questão de estar cada vez mais você se enchendo do Espírito, você vai perder o controle, o domínio da sua vida, e foi isso que Jesus fez em toda a sua trajetória, desde o ventre da mãe. Quando ele já começa ali, barriga com barriga ali, a voz que clama no deserto, e aquele que seria o Salvador, juntou, meu irmão, manifestação do Espírito, poder purinho. Imagina essas crianças no ventre, como é que não estava ali, Gisele? Que agitação espiritual. Mas ele ia crescendo, ele ia se enchendo, ele ia pregoando, ele ia libertando, ele ia curando, ele ia transformando. Aonde Jesus passava, deixava um legado de coisas maravilhosas que aconteciam. Por quê? Cheio do Espírito
Espírito Santo de Deus. Não há como, queridos irmãos, a gente pensar no que seja uma mesa farta, família reunida, roupa nova. E o pessoal gosta de roupa nova no Natal. Natal o pessoal vem com desfile. Aí ano novo ainda fica aquelas mandingas gospel aí, né? O pessoal gosta de, eu vou usar amarelo porque como é que atrai ouro, porque atrai dinheiro. Não tem um negócio desse aí, irmão? Todo dia eu vi um negócio do grupo desse, falei, rapaz, deu vontade de falar assim, igual um outro pastor que fala, vocês não são crentes não, rapaz. Vocês estão perdendo o foco aí do negócio aí. A pessoa gosta de vir de branco, gosta de vir disso, daquilo. Aí entra aquelas culturas assim, pagãs, de uma série de coisas. Se você quer passar o Natal na presença do Senhor, vivendo do bom e do melhor, deixe-se ser cheio do Espírito Santo, perca o controle da sua vida, delegue a Ele o controle da sua vida, deixe Ele governar, deixe Ele ser Senhor de tudo, deixe Ele cuidar das tuas emoções, deixe Ele cuidar do teu amanhã. Não fique depressivo, não fique ansioso, basta cada dia o seu mal, pare de remoer o teu passado, viva o presente como? Cheio do Espírito Santo. Há tanta gente que está caminhando para esse Natal, mas com sentimentos de depressão, olhando para trás, para as perdas. O apóstolo Paulo dizia, eu deixo para trás as coisas que ficam e avanço, prossigo para as que estão diante de mim. Eu queria que o seu Natal fosse diferente, mas que você não ficasse ansioso com o que há de ser no dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Você domina o amanhã? Então, para que se preocupar com ele? Você não tem como mudar o passado, já foi. Você não tem como prever o futuro. Só tem uma coisa que você pode fazer hoje, é sair desse culto cheio do Espírito Santo. O Senhor te traz aqui para falar, eu quero um Natal diferente na tua vida. E não é a mesa, não é a roupa, não é nada disso. É o poder do Espírito se manifestando na tua vida. Você vai sair daqui completamente dominado por Ele. Está cheio do Espírito, é vida de santidade, é o caráter de um cidadão do reino de Deus, é algo que permanece durante toda a sua vida, é uma vida de amor, é uma vida revestido da armadura de Deus, conforme Efésios 6, é uma vida onde o caráter cristão vai prevalecer. Por quê? Em cada tempo, em cada momento, você precisa demonstrar que está cheio do Espírito Santo. E a pergunta que eu não quero calar é, como fazer isso, pastor? Em primeiro lugar, confesse e abandone o pecado. 1 João 1,9. Provérbios 28,13, eu citei de manhã, quem cobre transgressão não prospera. Agora, quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Submeta-se ao controle do Senhor em todos os momentos da tua vida. Peça metanoia, mudança, Romanos 12. Encha-se com a palavra de Deus. Tem tanta gente que passou o ano inteiro, já acorda o WhatsApp, TikTok, e vai não sei o que, vai não sei o que lá. Meu irmão, acorda e fala assim, Deus, as primeiras notícias que eu quero ouvir são notícias do céu. Abra a palavra, ouça a voz de Deus. Ore, clame. Tenha uma vida devocional. Tem histórias diárias para contar de que Deus falou contigo. Como está cheio do Espírito Santo. Passe bastante tempo em oração, em adoração. O pessoal acha que orar é dobrar joelhos só. Você pode estar vendo um filme, você pode estar em oração, você pode estar dentro de um avião, você está assim, né? Ontem eu contratei uma especialista agora que está cortando meu cabelo. Meu cabelo aconteceram algumas coisas assim agora que eu preciso de um especialista para cortar o meu cabelo. Aí eu contratei a Márcia. Estava precisando de uma boca, uma oportunidade. Falei, vou oportunizar. E ela está cortando o meu cabelo ali. E ela não percebeu, eu estava chorando, falando com Deus ali, eu sentindo o Espírito Santo tratando e falando algumas coisas comigo. Falei, Deus, eu não sei como esse cabelo está ficando, mas que o Espírito está me enchendo, isso eu tenho certeza.
Aí eu falei assim, eu vou tomar um banho ali. Gente, que coisa boa do que você num chuveiro. Opa, como Deus fala comigo num banho. Como Deus fala comigo. Eu entro dentro de um avião, vou pegar aqueles voos assim, 9, 10 horas. Irmãos, quando estava aquela época do Covid, de máscara, aquilo encharcava, eu trocava, o pessoal achava que não, era lágrima. Que eu orava, chorava, me derramava, falava, e eu sentindo assim a presença do Todo-Poderoso, e eu falando assim umas coisas com Deus, e Deus comigo, tratando. Que coisa gostosa é a gente viver na intimidade do Espírito Santo. Ocupe-se mais com o Senhor, diga não aos teus apetites da carne, responda não à tentação, tudo e qualquer coisa que possa gerar melindre. Tem muita gente que está flertando com o pecado em 2023, andando na corda bamba. Cuidado com isso, meu irmão, não flerte com o pecado. Pecado, você tem 3 segundos para dizer não quero, vira as costas e vai embora. Começa com aquele joguinho assim, porque eu estou aqui, que é para evangelizar, porque vai cair. Não tem gente que gosta? Espiritualizar, meu irmão, hormônio não se converte, parece até com demônio a palavra. Hormônio e demônio, cuidado com isso, meu irmão. Quem pensa que está de pé, você percebeu que está, pula do barco, meu irmão, enquanto dá tempo, tem que fazer como o Zé do Egito. O José já sai disso. Isso vai enfraquecer a tua vida espiritual. Controle mais seus pensamentos. Tenha um domínio sobre tuas emoções. Deixe o Espírito Santo dominar suas emoções. Ter o governo. A última palavra. Eu queria concluir dizendo o seguinte: Deus certamente quer nos encher do seu Espírito. Por isso a palavra de Deus nos fala lá em Lucas 11, verso 9 a 13. Eis que vos digo a vós. Presta atenção nisso, irmãos. Alguém pode nos ajudar aqui? Sim, só para dar aquela impressão que está terminando mesmo. Eis que vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. Presta atenção, irmãos. Batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, qualquer que busca, acha, qualquer que bate, abrir-se-lhe-á. E qual é, olha a pergunta, e qual é o pai entre vós, se o filho lhe pedir o pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, presta atenção, queridos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Se tem uma coisa para o teu Natal ser diferente, peça ao Senhor, me encha do teu Espírito. Encha a minha vida com teu Espírito. Como estar cheio do Espírito? Para você não deixar que nada ao teu redor te afete. Para você estar numa mesa, ainda que na presença dos teus inimigos, você vai ter paz. Tem muitas pessoas que estão sem paz, com dúvidas, com incertezas. Estão desenvolvendo mecanismos de sobrevivência, e sobreviver cansa. Como é ruim, irmãos, andar no modo sobrevivência, cansa. Mas como está cheio do Espírito, é a cada dia falar: venha o teu reino, faça a sua vontade. O Senhor quer te ungir. Deus não te deu espírito de temor, mas de ousadia. Deus quer tirar teu espírito angustiado, te dar vestes de louvor. Deus quer que você ande em submissão.
o teu Natal só vai ser completo se você fizer como o Salvador, que nasceu desde o ventre da mãe. Ele era cheio do Espírito, empoderado pelo Espírito. Deus o separou para viver pelo Espírito, para fazer obras tremendas no Espírito. Agora me chama a atenção, porque o próprio Jesus fala: em meu nome vocês farão ainda obras maiores. Irmãos, que desafio para mim e para você. Você sair daqui dizendo: me encha do teu Espírito, Pai. O que aconteceu hoje que tirou a tua paz? O que tem acontecido nos últimos tempos que tem gerado tantas incertezas, inseguranças, medo? Eu quero te convidar nesse momento a falar: Deus, eu vou me preparar para o Natal, eu vou me preparar a partir de agora. Eu não aceito outra coisa nessa noite que não seja sair daqui cheio do teu Espírito Santo. Curva a sua cabeça, fale com Deus. Eu quero te desafiar para que você tenha um Natal cheio do Espírito Santo. Ele nasceu, ele se moveu, ele andou cheio do Espírito. Você quer que seu Natal seja diferente, dizendo: eu me rendo. Me tira da sobrevivência, Pai. Domine meus pensamentos, domine minhas emoções. Eu não sei sobre o amanhã, mas ele te cabe. E eu creio que o Senhor tem sempre as melhores alternativas. Pai, eu quero perder o controle da minha vida. Eu quero me render a Cristo Jesus, o confessando como Senhor e como Salvador. Eu quero primeiro desafiar você. Você que quer tomar uma atitude de dizer: eu me rendo. Eu quero ter o selo do Espírito. Eu quero sair daqui selado ou selada com o Espírito Santo. Eu quero confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Meu Natal vai ser diferente. E a grande diferença para mim vai ser eu confessando a Cristo como Senhor e Salvador. Quantos estão conosco nessa noite que estão dizendo: pastor, eu estou entregando minha vida nas mãos de Jesus. Eu quero ter o selo, eu quero ter a marca, eu quero ter a aliança, eu me rendo. Eu vou entregar minha vida, o confessando como Senhor e Salvador. Alguém na galeria dizendo: sou eu. Onde você está? Faz um sinal para mim assim. Só quero orar com você. Onde você está? Alguém lá na galeria? Alguém aqui à minha direita dizendo: eu me rendo, eu tô me entregando. Eu preciso dele. Sem ele eu nada posso fazer. Eu quero um Natal diferente, eu quero me render a Cristo. Alguém à minha direita? Alguém aqui à minha esquerda dizendo: sou eu, pastor, estou aqui. Eu quero me render. Aonde você está? Erga a sua mão, basta um sinal. Alguém conosco no chat dizendo: pastor, eu estou me rendendo. Eu quero. O Mário está aí conosco, falando: me encha do teu Espírito Santo, pois sou falho e pecador. Eu também, Mário, estou fazendo a mesma oração sua, Mário Gonçalves. Agora, se é o tempo de você falar: pai, eu quero um Natal diferente, eu quero perdoar quem tem que ser perdoado, eu quero realmente viver uma vida de paz, de comunhão, de alegria, de bênção, de prosperidade. Eu quero ver coisas diferentes acontecendo na minha vida. Eu já tenho Cristo Jesus, mas eu quero sair daqui cheio do Espírito Santo. Eu quero te pedir uma coisa: você que está tomando essa decisão, eu te desafio a ficar de pé nesse momento. Isso, pode ficar, em nome de Jesus, glória a Deus. Há mais alguém dizendo: pastor, eu quero, eu preciso. Meu Natal vai ser diferente. Vou sair daqui cheio do Espírito. Há mais alguém dizendo: sou eu, pastor. Ore por mim. Eu quero ter da tua paz, quero ter da tua alegria, quero deixar o Espírito reinar. Há mais alguém? Eu desafio você a ficar de pé. Isso, glória a Deus.